Talvez você não conheça o Ray Kroc, mas eu não tenho dúvidas. De fato, eu não tenho dúvidas que você conhece essa lanchonete aqui. Por esse Mzinho aqui, você sabe de quem a gente está falando, né? McDonald's. Esse livro de hoje é Fome de Poder. A história, a autobiografia de Ray Kroc. Agora, como é que um vendedor de copos de papel, que depois ele passa a vender um multimixer para milkshake, aos 52 anos, ele conhece e transforma isso daqui. Esse homem, ele conseguiu nada mais, nada menos que revolucionar o setor de alimentos, mudar hábitos alimentares e aumentar a expectativa do cliente. Olha, mas como assim aumentar a expectativa do cliente? As lojas são impecáveis de limpeza. É uma regra nessa franquia, né, nessa empresa, neste sistema aqui, da limpeza nas lojas. Então foi através disso daqui, foi ele sendo vendedor, sempre foi um exímio vendedor, um vendedor impecável. Primeiro que ele tinha algumas filosofias de venda, né? Apresentável, sempre muito bem apresentado para a ocasião, para um encontro com seus clientes e possíveis clientes. O segundo, ele era muito leal. Há momentos que no decorrer do livro aqui, ele chegava a determinados estabelecimentos que ele vendia, na época que ele vendia copos, né, copos de papel, e aí o proprietário está lá atendendo, ele ia até o estoque, conferia o que é que aquele, né, estabelecimento precisava, ou não precisava, e ele efetuava o pedido ou não efetuava. Foi com isso que ele foi ganhando notoriedade como vendedor. Teve umas brigas, né, com a empresa que ele trabalhava, por conta deste método, mas, em regra, sempre levou lucro para a empresa. Tem até uma briga muito grande, né, porque em 1929, na depressão, né, econômica, depois de tudo que ele tinha feito, né, e aí ele relata no livro que a forma como ele encontrou de aumentar as vendas, né, durante a depressão quiseram reduzir o salário dele em 10% e ele achava um absurdo. Ele achava tão absurdo e ele brigou tanto que ele colocou o carro dele à disposição, ele foi embora. Né? Depois de um tempo, ele retorna. E na cabeça dele é porque nenhum outro vendedor havia feito o que ele fez. Ninguém conseguia fazer o que ele fazia. Só que surge essa oportunidade para ele vender esse multimixer, ele entrar nessa empresa, ele vai de cabeça, né? É um dos pontos muito fortes de Kroc, né? As oportunidades aparecem, agarre-as. Se apareceu, ela é sua, vai em frente. Tem uma parte interessante que ele fala que o executivo tem que correr riscos. Ele tem que correr risco. Se ele não correr risco, ele está errado. Ele vai para esse ramo e ele começa vendendo aqui e ali. A empresa começa a andar. Só que em determinado momento, ele já tinha feito já algum dinheiro, nada tão expressivo, mas em determinado momento o telefone dele não para de tocar. Não para de tocar. Ele com 52 anos, né? As pessoas pedindo o multimixer da lanchonete tal. E ele fala, pô, não, calma aí. Onde é que é isso? Calma aí, vamos lá. E aí ele vai na lanchonete McDonald's. McDonald's é o sobrenome dos irmãos que eram proprietários, que foram proprietários durante muito tempo
dessa rede McDonald's, porque foram eles que iniciaram nesse restaurante. E o que chamou a atenção em Kroc foi que a comida era simples, era uma alta qualidade e um preço bem pequeno. Ou seja, o bom, bonito e barato. Né? Bom, para Kroc era isso. Os irmãos davam atenção aos detalhes, coisa que Kroc também gostava muito. Kroc era muito detalhista, né? Ele era muito observador. Então, quando ele vai conhecer essa lanchonete, ele para seu carro do lado de fora e fica ali olhando, observando tudo, né? E ele repara na limpeza, na praticidade do atendimento, e isso chama muita atenção a ele. Você consegue ver que os detalhes fazem parte da vida de Kroc. E ali ele já marca, né? Os irmãos são atenciosos, marca uma reunião ali, naquele dia ou no outro, para sentarem e conversar. Quando os irmãos falam daquilo, ele ele não perde a oportunidade. Então, isso daqui a gente tem que fazer várias, replicar isso daqui é um negócio genial. Né? Há uma observação, tá, gente? Isso daqui, a gente está falando de 1954, e a gente está falando o seguinte: essa lanchonete era um drive-in. Né? É, é interessante hoje, né, em 2025, a gente achar que o drive-in é algo especial da loja, né? O certo é você entrar na loja, sentar e comer. Não, nessa época aqui, era você comer no seu carro. Não tinha nada lá dentro. Isso daqui vem muito depois, isso daqui é implementado muito depois, em algumas lojas testes, né? E aí ele fica maravilhado com os detalhes. Para você ter ideia dos detalhes, ele fica maravilhado com a batata frita, a forma que a batata frita era feita. Né? E aí o livro vai discorrer isso daqui brilhantemente. Você vai ver que ele conseguiu revolucionar o setor de alimentos, ele mudou hábitos alimentares e ele aumentou a expectativa do cliente. Por que aumentou a expectativa dos clientes? Porque hoje, vamos colocar nos dias de hoje, se você parar numa lanchonete e demorar para ser atendido, você volta àquela lanchonete. Se você entrar na lanchonete, aquela lanchonete estiver suja, você permanece nela. Então tudo isso daqui vem com isso daqui, ó, com o McDonald's. E é sensacional, porque em 1966, apenas 12 anos depois que Kroc entra nesse jogo, Kroc ele tinha um talento nato para identificar as pessoas, analisar o perfil, né? E era sem método, o método era instintivo dele, né? De tanto tempo como vendedor, de ter visto tantas pessoas, convivido, conversado com tantas pessoas, ele criou essa habilidade. Né? E ao longo do tempo aqui, você vai ver que ele se cerca dos melhores. Ele vai se cercando dos melhores. E outra coisa, não tinha isso com ele, não. Ah, não, meu camarada, se você não for bom, você não fica no time. É claro, isso daqui é óbvio. Porque ele sempre idealizou este McDonald's. Esse McDonald's que temos hoje já foi idealizado por esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara aqui, ele fez uma cerimônia que ele abriu a loja de 4.000. Inaugurou a loja de 4.000. O que você consegue enxergar nesse livro é que a filosofia dele era muito interessante, que era assim, ó, o foco do McDonald's para ele: qualidade, serviço, limpeza e valor. Qualidade, serviço, limpeza e valor. Eram esses elementares aqui que fazem a base de todo o sistema do McDonald's. Em 1966, a gente tem um grande marco na história do McDonald's, porque a gente abre o capital, ou seja,
ela vai para a Bolsa de Valores. Em 1966, investe-se em propaganda e o McDonald's faz o Dia de Ação de Graças. O Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos é uma das datas mais importantes da história dos Estados Unidos e uma das datas mais comemoradas. E, para não faltar a cereja do bolo, ele patrocina a primeira transmissão televisiva do Super Bowl. Nada mais, nada menos que isso. Então, 1966 é um marco na história do McDonald's. É um marco. Eu separei algumas partes aqui do livro para você ter ideia de quem foi Kroc. Aqui eu botei aqui essa primeira frase aqui que eu achei muito interessante, que é: acredito que se dois executivos pensam igual, um deles é desnecessário. Essa daqui é brilhante, porque de fato ele fala que se dois executivos têm que ter pontos, né? A gente vai convergir em um momento, mas a gente tem que ter pontos, olhares distintos, para que a gente se complete, para que alcance o melhor. Mas me chamou a atenção muito isso daqui. Ó. No início do livro já, você tem aqui, ó, o livro começa com uma citação de Shakespeare. Os negócios humanos apresentam altas como as do mar. Aproveitadas, levam-nos as correntes à fortuna. Mas uma vez perdidas, corre a viagem da vida entre baixos e perigos. Ora flutuamos na maré alta, urge, portanto, aproveitar o curso da corrente ou perder nossas vantagens. Um homem precisa aproveitar qualquer oportunidade que surja, e sempre fiz isso também. Esse daqui é só o início do livro, tá? Depois a gente vai aqui, ó. Um bom executivo não gosta de erros, mas nunca tolerará ou perdoará desonestidade. Ou seja, cometem erros, mas não pode ser desonesto. Aqui é muito interessante porque todas as vezes que você vai colocar esse homem nesse patamar, então diversas causas na justiça ele enfrentou, com certeza. Um homem que defende a si mesmo é um tolo, ou seja, dê a César o que é de César. Se aquele homem é capaz de lhe defender, ele tem aquele conhecimento, dê a ele. Não perca tempo. Compreendo que se tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Essa é muito interessante. Tem essa parte aqui, ó. Acredito que, caso se contrate alguém para tocar uma tarefa, deve-se sair do caminho e deixar o sujeito cumpri-la. Afinal, em primeiro lugar, se há dúvidas sobre a competência do contratado, ele não deveria estar ali. Esse é Kroc. Tudo bem, quando essa daqui é sensacional. Tudo bem, eu era um sucesso da noite para o dia, mas 30 anos é uma longa noite. Aqueles que falam que surgiu por acaso, deu sorte ao acaso. Essa frase é muito boa. Ao longo do caminho, perder muitos amigos no percurso. O topo é solitário. Essa daqui é pedreira. Essa daqui é pedreira, 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 pedreira. Acredito que, caso se pense pequeno, a tendência será continuar pequeno. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, né, gente? Essa daqui é uma parte sensacional. Eu jamais tinha me atentado para isso, que não tem atendimento
nas mesas. Qualquer McDonald's que você vá, o atendimento no balcão. E aí ele conta aqui na página 189 de que tem um McDonald's em Chicago, num prédio chique pra caramba, tal, moderno, mas ele vai falar que a mulher que tá com um, um casaco de pele de vison, ela vai ter que entrar no McDonald's e ela vai ter que ir ao balcão também pedir o hambúrguer dela se ela quiser. Isso daqui pra mim é genial. Isso daqui pra mim é genial, genial. Não é crime perder, a menos que não se faça o melhor. Ou seja, perca, mas faça o seu melhor. Ele acredita nisso. E essa frase aqui vem quando ele compra um time de beisebol. Nunca vi coisas negativas se tornarem vantajosas. Quando se falha, deve-se tentar aprender o máximo que puder com o erro. Essa daqui é uma grande lição, né? Falhar todos nós iremos, né? Mas o erro só é erro se a gente não aprendeu nada. E essa daqui é uma grande crítica ao sistema de educação. No entanto, recuso-me categoricamente a dar dinheiro a qualquer faculdade. Fui cortejado por alguma das melhores universidades do país, mas lhe digo que não receberão um centavo algum meu, a menos que implantem uma escola de comércio. Nossas faculdades são lotadas de jovens que aprendem muito sobre profissões liberais e pouco sobre como ganhar vida. Existem muitos bacharelados e poucos açougueiros. Os educadores fecham a cara quando falo isso e me acusam de ser anti-intelectual. Não é bem assim. Sou anti-pseudo-intelectual, o que muitos deles são. Definitivamente não me posiciono contra a educação. Ou seja, ele não é contra a educação. Ele só é contra a, não, vamos montar isso daqui, que a gente vai ficar no ramo das ideias. Não, para ele sempre foi braço. Ele larga o colégio, né? Para ele sempre foi muito agitado, muito de querer fazer, né? Ele tem um irmão que é cientista, tal, depois vai até trabalhar nesse comandando esse um, um empreendimento filantrópico dele aqui e tal. E aí, para fechar o livro, é impossível dar felicidade a alguém. O melhor que se pode fazer, como a Declaração da Independência afirma, é dar-lhe a liberdade de perseguir a felicidade. A felicidade não é uma coisa tangível, mas um subproduto da realização. Porque ele vai falar que felicidade é o fato de você estar realizado. É você se sentir realizado. Você fez aquilo que você queria fazer. A indicação do filme de hoje é Fome de Poder. É esse filme, é sobre. O filme foi retirado desse livro. Agora eu vou fazer uma crítica. É uma pena. Eu já havia assistido o filme sem ter lido o livro. Ainda bem que eu li o livro, né? Porque o filme vai se passar como se ele tivesse traído os irmãos McDonald. Não estou falando que ele não tenha traído, mas é que tem uma visão dele, né, sobre isso. Como se ele tivesse começando a ganhar dinheiro, tivesse largado a esposa, né? É coisa que aqui, quando ele vai para a empresa de multimixer, né, a esposa dele é contra, por alguns motivos, mas ele fala ali que o distanciamento é o início do divórcio, né? E para ele ficou marcado muito isso, quando ele precisava dela e ela não foi, né? Então o filme para mim ele fica muito superficial, né? Porque ele fica se pegando ele se casa posteriormente com Johnny, é uma mulher que era casada com um
dos franqueados dele, né? Depois ela se divorcia e tal, e eles se casam. Ele já tinha tido um outro casamento nesse intervalo, mas o filme basicamente fala sobre isso. E não fala sobre a genialidade desse cara, né? A, o quanto ele foi obstinado em, no que ele via ele fazer acontecer, né? E o quanto ele foi se cercando de pessoas inteligentíssimas, pessoas capazes, capacitadas, né? E o quanto ele revolucionou, né, toda a história com relação à alimentação. Então, hoje você vai no McDonald's, você toma café da manhã, entendeu? E ele dá, no livro aqui, ele dá a César o que é de César, porque ele fala que muitas das ideias, o McFish, né, o sanduíche de peixe, né, é, foi criado por um dos franqueados, né, porque ele tinha, numa sexta-feira, né, uma determinada localidade não podia se comer carne e eles não tinham nada, então a venda ia lá embaixo. Então o cara criou essa ideia, eles sentaram, né, o laboratório, né, a pesquisa deles, aperfeiçoaram a ideia e colocaram. Então é um cara que estava sempre muito atento aonde ele queria chegar, né? Qual foi o preço que ele pagou? Cada um vai pagar seu preço, cada um vai dizer se vale a pena ou não, se valeu a pena ou não. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que sem esse cara aqui, talvez até hoje, talvez até hoje, a gente não tivesse chegado nem perto do que é uma, um sistema desse, uma loja de fast food, né, de lanchonete, né? Quem não gosta do McDonald's, né? E quem não gosta, quem nunca comeu. Então, hoje que eu trouxe para vocês aqui, Ray Kroc, o Fome de Poder, o McDonald's, né? A história do cara que fez essa explosão do McDonald's no mundo, tá? E eu fico aqui, curta, comenta, compartilha e diz para mim qual a próxima biografia que você quer que eu traga para vocês. Um grande abraço.